Bom, em alguns procedimentos aceleram o desgaste do sistema do seu carro e que deve ser evitado. Por isso, a gente da Automundo listou 10 hábitos frequentes que podem acelerar o processo. E para você saber em detalhes, a gente convidou o doutor mecânico Jean Chaves para explicar quais as causas e os cuidados necessários que nós devemos ter para ficar atento na vida útil do carro. Confira. No quadro do Doutor Mecânico de hoje, vamos falar de 10 hábitos que ajudam a acelerar o processo de desgaste do seu carro. Por isso, convidamos ele, Jean Chaves, para dar dicas especiais de como você evitar problemas no seu veículo. 10 hábitos e outras dicas especiais para manter a manutenção sempre em ordem, né, Jean? Isso, pequenas dicas onde você no dia a dia vai conduzir melhor, tem uma durabilidade melhor do seu carro, das peças envolvidas. Bom, a gente começa uma dica que a gente sempre fala aqui no nosso programa, evitar andar com o carro na reserva, né? Isso aí é bastante comum de algumas pessoas esse hábito, mas se você andar com o carro na reserva bastante tempo ou ter esse hábito com frequência, isso aí vai ter um desgaste prematuro na bomba, porque a bomba de combustível ela precisa do combustível para poder refrigerar. Consequentemente, ela andar com combustível baixo, ela vai ter um desgaste prematuro porque ela vai superaquecer. Passar em lombadas e valetas na diagonal também prejudica até a suspensão do carro, né? Você passar com o veículo em diagonal, esse carro ele vai prejudicar tanto a suspensão, porque ele vai passar de forma errada, vai ter um amortecedor, um braço que vai ser sobrecarregado, e também a questão da torção de carroceria, porque o carro ele é fabricado não para ter esse tipo de torção. Encostar o pneu do carro nas guias, forçando o veículo também, é outro problema comum que as pessoas acabam fazendo com frequência. Quando você vai estacionar, que você sentir que o pneu ficou na guia, você tem que tirar esse pneu da guia, tirar esse pneu de contato com a guia, deixar modo reto, porque isso aí vai prejudicar a questão de pivôs, vai prejudicar a questão de caixa de direção, pelo esforço que esse carro vai ficar fazendo enquanto ele estiver estacionado na guia. Outra dica especial que a gente tem que evitar é girar o volante do veículo quando ele está parado ou com as rodas também coladas na guia. Isso, o que pode ocasionar a longo prazo? Ele vai ter um desgaste prematuro de sistema de direção hidráulica, como tubulações, a própria direção hidráulica, os retentores da direção, porque ele vai ter um esforço, vai ocasionar um esforço desnecessário para o sistema. O sistema ele já trabalha pressurizado, então com isso ele vai trabalhar com a pressão maior, ocasionando esse tipo de problema. Já muita gente dirige o carro com o pé na embreagem, descansando o pé na embreagem. Isso pode acarretar também outros problemas no veículo. Quando você for passar a marcha, você tem que passar a marcha, pisar na embreagem e automaticamente retirar o pé, não descansar, porque quando você, por mais que você descanse o pé sem colocar força, colocar o pé na embreagem, você vai ter um desgaste prematuro no sistema, porque ele vai estar acionando a embreagem, então essa embreagem ela vai ter esse desgaste, você vai precisar trocar ela antes do tempo. Um assunto que a gente já falou aqui no programa até esse ano mesmo é passar o carro em áreas alagadas. Isso pode ocasionar vários problemas no veículo. O mais comum é o chamado calço hidráulico, onde você vai passar o carro nessa água, ele vai aspirar essa água, vai entrar água para dentro do motor, o motor vai deixar de funcionar e a gente sabe que a consequência disso aí é bem grave. Andar com o carro no ponto morto pode ocasionar também algum tipo de problema? Tem muita gente que coloca o ponto morto pensando em economizar combustível, mas na verdade se ele colocar o ponto morto, deixar o carro em ponto morto, em condução, vai aumentar o consumo, porque aí sim vai ser debitado combustível na câmara e ele vai estar queimando. Tem muita gente que gosta de dar arrancadas e também reduzidas no veículo. Isso pode também causar algum prejuízo no carro? Se você vê um sinal, arranca o carro rapidamente, sabe que vai parar naquele sinal, freia bruscamente, então você está prejudicando exatamente o sistema de freios, partilhas, discos, você vai ter um desgaste prematuro em todo o sistema. Passar muito tempo sem trocar óleo, fluidos no carro, o que isso também pode ocasionar? Quando você passa muito tempo sem trocar esse óleo, você vai ter a longo prazo um desgaste prematuro no motor, além da questão do consumo de combustível, porque para o
motor girar, ele precisa de combustível. Então, se esse motor está pesado para girar, você vai ter também um consumo. Então, tem sempre que trocar o óleo no período correto para evitar esse tipo de problema. E os aditivos é a manutenção e conservação do sistema de arrefecimento do veículo. E o 10º hábito frequente dos nossos motoristas é andar com o carro desalinhado. Quando você anda com o carro desalinhado, a probabilidade de estabilidade de um veículo sem estabilidade, o desgaste prematuro dos pneus, o pneu ele vai ter um desgaste bastante frequente, então você tem que prestar sempre atenção com relação a isso. E a questão mais importante é que está influenciando também diretamente com a questão da segurança. Aí, 10 hábitos que prejudicam o seu veículo com o nosso Doutor Mecânico. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, automundo@cidadeverde.com. Tá aí, 10 hábitos para você evitar no seu dia a dia e assim manter a vida útil do seu carro sempre em ordem e até mesmo deixar ele sempre valorizado para na época de vender o seu veículo. O Automundo está sempre trazendo dicas com o Doutor Mecânico. Na próxima semana, se você quiser que o Doutor Mecânico tire alguma dúvida de você no seu carro, sobre o seu veículo, é só enviar um e-mail para a gente, automundo@cidadeverde.com, que o nosso Doutor Mecânico, ou o quadro Cuidando do Carango, te responde. Daqui a pouco tem novidade aqui no programa, tá bom?